queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ANRA Cast, isso mesmo. Já estamos no nosso segundo episódio, certo? Olha só, antes de eu apresentar aqui os meus convidados ilustres, né? Daqui a pouco vocês já vão descobrir, já vão saber quem é. Gostaria de passar aqui alguns recadinhos para vocês. Para você que nos escuta nas nossas plataformas aí de áudio, certo? Já aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais, @Adventistas Acre Rondônia. Também temos o nosso canal no YouTube, Adventistas Acre Rondônia. Se inscreva, certo? Já nos segue. Olha só as nossas notícias, cobertura de eventos, tá tudo por lá nas nossas redes sociais. Então, curte lá, siga para não perder nada. E para você que está aqui, ó, nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, nós temos aqui um QR Code, certo? Aqui o QR Code já apareceu aqui na nossa tela. Aponte aqui a câmera do seu celular para você encontrar aí, você vai encontrar aí todos os links aí de todas as nossas redes sociais, beleza? E para você que está nos assistindo, já nos assiste pelo canal do YouTube, já aproveita para se inscrever, minha gente, né? Se você está aí nos assistindo e não se inscreveu, o que é isso, né? Se inscreva aí e aperte também o sininho aí para você receber as notificações, certo? E agora quero aqui apresentar para vocês os nossos convidados para esse bate-papo super especial, Pastor Silas Cirne. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Olá, Tátila França. Que alegria, viu? Estamos felizes sim, está tudo bem. Nós estamos contentes de poder fazer parte do time da ANRA e com muita alegria também aceitamos o convite para compartilhar com vocês, com todos os nossos ouvintes, né? Um tema de tanta relevância para nós e estamos felizes por estar aqui. Obrigado. Pastor, o senhor falou meu nome, sabe o que eu esqueci? Eu mesma não me apresentei, né? Pois é. Para você que aproveita então, agora é a hora. E está nos assistindo. Gente, eu sou a Tátila França, jornalista aqui da Associação Norte de Rondônia e Acre. Agora sim, continuando aqui o assunto com o senhor, pastor. Muito bem. Pastor, o senhor tem pouco tempo, né? Você falou assim que está feliz por estar aqui. Você tem pouquíssimo tempo aqui no nosso campo, aqui na associação, né? Quanto tempo já? Sim, nós estamos há apenas 6 meses e trabalhamos na única associação até agora, foi a nossa associação mãe, né? A ASEAN em Manaus, eu sou de lá. Veio de lá. Viemos de lá. Você veio não é mais. Agora é daqui. E agora nós estamos aí compondo esse time de valentes, né, do exército da ANRA. E com muita alegria podemos hoje apresentar aqui o ANRA Cast. Eita, não é não. A ANRA Cast. E o pastor Silas é distrital, né, pastor distrital da igreja de Nova Porto Velho, né? Isso. A igreja de Nova Porto Velho é uma igreja cheia de desafios, né, uma igreja grande, mas, assim, com muita alegria, podemos receber esse convite para poder estar aqui com vocês. E para quem, né, não sabe o que era a ASEAN, é a associação que fica lá no Amazonas, né, pastor? Isso. Nossa terra querida, Amazonas. Somos de lá, né? Então, olha, a Associação Central Amazonas faz parte dessa história e hoje uma associação referência também, né, para quem nos ouve de fora. Nós estamos já fazendo parte desse time há 6 meses, portanto, o nosso time agora é esse aqui. Ok. E aqui também temos nosso amigo Olivan Giovanni. Gente, nome bonito, né? Olivan Giovanni. Tudo bem, amigo? Não é só o nome, não. Ele também é bonito. Aquela dose de amor próprio. Há controvérsias, pastor Renato? É a verdadeira riqueza. Se você não tem, quem vai ter? Então tem que ter esse amor próprio. Muito bom, pastor. Pelo menos a mãe e a esposa concordam. E o filhinho também já acham. Aí, ó. 3 pessoas já. Apesar que o menino é inocente ainda, pastor. Não sei, mas... Amigo Olivan, nosso amigo Olivan, pastor, já é de casa, é funcionário aqui também da nossa associação, mas trabalhava ali na sede de Rio Branco, né? Veio recente também, tem pouco tempo aqui em Porto Velho, né? Isso, o estado do quibe de arroz e da farinha. Nós trabalhamos ali 7 anos ali no Acre, né? Ali na loja Céus e no departamento, na sede ali do Acre, né? Nova ali. Desde fevereiro estamos aqui em Porto Velho. Muito bem. E claro, quem nos acompanha sempre é vai nos acompanhar em todos os episódios, né? Pastor Renato Seixas, nosso líder de mordomia. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Olá, Tátila. Olá, pastor Silas. Olá, Olivan. Amigos, é uma alegria estar com vocês nesse segundo episódio do nosso ANRA Cast e buscando compreender cada dia mais a riqueza segundo a visão de Deus, a verdadeira riqueza.
Pastor, o senhor está bem mesmo? Dormiu bem? Dormi pouquinho, mas Você ainda dormiu? suficiente para poder estar com vocês. Estávamos em Rio Branco, foi um final de semana intenso e realmente cansativo, mas o Senhor renova as forças, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Olha só, já vamos aqui adentrar ao nosso bate-papo, esse assunto importante, polêmico também, pastor, mas só para apresentar aqui para o pessoal que está em casa, nos assiste no YouTube, que vai conseguir ver, certo? Nosso bate-papo desses nossos episódios aqui do nosso podcast, ele será norteado aqui por este livrinho. É um livro bem pequenininho, gente, super fininho. A verdadeira riqueza, certo? Muito bem. E é um livro que vai ser trabalhado aí pelo Departamento de Mordomia, né, pastor? Sim, essa dinâmica, né, tem sido interessante, tem sido uma grande bênção para a igreja. Em 2021, estudamos juntos o livro Primeiro Reino. E ano passado, 2022, Herdeiros do Reino, ambos escritos pelo pastor Josanã, e a igreja foi tremendamente abençoada. Já tem um tempo aí que o departamento vem lançando trabalhando esses livros para a gente direção. Trabalhar durante E o Verdadeira aí, Riqueza, né? é uma coletânea de histórias de pessoas com quem Ellen White teve contato, passou orientações, escreveu. E isso é muito bom, porque a impressão que a gente tem, pastor Silas e Olivan, é que Deus ele tem particular interesse em abençoar os seus filhos e fazer com que eles entendam a verdadeira riqueza. Muito bem. O senhor falou assim, uma coletânea de histórias e provavelmente hoje nós teremos, quem sabe ouviremos histórias aqui, né? Mas enfim, como falei, o tema que nós iremos conversar hoje, um bate-papo assim muito importante e um tema muitas vezes polêmico, hein, pastor? Pastor Edmundo, assunto polêmico, sobre roubo a Deus. Sim. O que vem à mente de vocês? Quando a gente fala em roubo a Deus, gente? Se torna um tema um tanto complicado e polêmico, porque muitos não conseguem equilibrar a questão de um Deus amoroso e um Deus que, ao mesmo tempo, é justiça e que Ele espera de nós ações que reflitam o amor que nós temos por eles. Então, aqueles que vão para um extremo pensam que, por Ele ser amor, você pode ficar com aquilo que Ele diz que é dele. Você pode ficar sem expressar gratidão a Ele, mas a gente vai compreendendo que Deus, Ele escolheu, não é isso, pastor Silas, dar riquezas aos seus filhos, para que eles possam se livrar do egoísmo, da cobiça, da avareza, da vaidade, do orgulho, e no lugar de tudo isso possa entrar a humildade e o amor a Deus, para que a gente tenha um caráter cada dia mais semelhante ao do Senhor Jesus. Muito bem. Pastor Silas, acho que tem até uma pergunta assim, né, tratando na Bíblia, né? De que forma roubamos a Deus? De que outras maneiras será que nós roubamos a Deus, pastor? Tátila, quando nós falamos de roubo para com os nossos irmãos, para com as pessoas do nosso dia a dia, esse já é um assunto espinhoso para a gente, né? Porque você roubou, você deflagrou alguém. Aquela criminoso. E aqui o tema fala de roubar a Deus. Esses dias eu me deparei com uma situação, e eu lembrei, você falando das histórias, né? Eu estava lembrando aqui de uma situação. Alguém esqueceu um objeto na igreja. E esse objeto, pastor Seixas, deu tanta dor de cabeça. Foi numa igreja que isso aconteceu, e o indivíduo deixou o objeto, e ele precisava reavê-lo, né? E na busca, o objeto estava sob posse de alguém, e essa pessoa procurou uma outra pessoa para entregar. A igreja tem lá o seu local de guarda, mas a pessoa que perdeu, ela esqueceu o objeto, não teve assim a paciência e o critério de buscar detidamente. Meu amigo, a pessoa pegou e levou a informação para a internet, fez uma postagem, isso deu o que falar, porque ele induziu as pessoas a fazer um monte de comentários desnecessários e inadequados. E a pessoa disse assim, lá na internet, né? Resumindo aqui a história, olha, já não basta pegarem os dízimos, pegarem as ofertas, estão roubando os pertences das pessoas. Aquilo me deu assim um negócio, sabe? E eu procurei a pessoa, falei, olha, o seu objeto está guardado, você não teve critério, eu acho que você deveria ter um pouquinho mais de cuidado, porque você está tratando com as pessoas, né, da igreja, e você foi o responsável por ir ali e esquecer o seu bem. E não tem nada perdido, está tudo ok, então você deveria ter um pouquinho mais de cuidado para buscá-lo. Mas olha só, aí as pessoas foram para a internet, aquela página de comentário. E isso causou um alvoroço muito grande. Mas, como disse pastor Seixas, cuidar dos bens que Deus deixou para nós é uma responsabilidade nossa. E dar devolutivas desse assunto às pessoas, à comunidade e a Deus é o nosso compromisso.
Pastor, o senhor falou isso. A única coisa que eu lembro, assim, que eu já esqueci, assim, na igreja, foi a minha Bíblia. E eu tenho certeza, claro, o senhor não falou qual é o objeto e também não vai falar o que é, mas eu tenho certeza que não foi a Bíblia, senão não teria dado toda essa confusão, viu? Tátila, olha, você disse tudo. Eu pensei nisso. Se esse indivíduo tivesse esquecido a Bíblia, eu acho que ele não teria feito tanta questão, não teria ido para a internet. Eu disse a ele, olha, procura ali os caminhos, vá lá na parte dos comunicados, tem um lugarzinho só para isso, você vai achar o seu objeto. Fica tranquilo. Bom que, né, pelo menos de certa forma foi resolvido. Foi resolvido, exatamente. Olivan, eu imagino, você é adventista de berço? Desde os 6 anos ali, 6 anos de idade, né? Podemos considerar, né, pastores? Podemos considerar praticamente berço, né? Porque eu estou perguntando já diretamente aqui para o Olivan, né? A gente que já meio que nasce assim nesse contexto, né, dentro da igreja, a gente ouve desde criança sobre esses assuntos. E é engraçado que quando a gente fala sobre rouba-a-Deus, é meio que automático a gente pensar diretamente já na questão do dízimo, né? Mas a Bíblia, na verdade, ela fala sobre dízimo, ela também fala sobre a questão de ofertas, né? E, enfim, eu também vou lembrar de histórias minhas, mas, enfim, quem vai contar as histórias aqui não sou eu, estou aqui para perguntar. Amigo Olivan, você que já cresceu, então, meio que na igreja, você já teve algum momento assim... Gente, que pergunta pessoal, hein? E um pouco pesada. Olivan, se cuida. Olivan, você já se sentiu tentado em algum momento? Já teve algum momento, assim, de infidelidade a Deus? Já senti tentado. Olha, e eu fiz, né? Eita! Bom, como eu falei do... Meu pai, ele começou a ir para a igreja, eu tinha 6 anos, né? Uhum. E meu pai, quando ele entrou, ele era 10% dízimo e 10% pacto. Aí, em 2012, eu casei. E a minha esposa, ela não trabalhava, então eu não tinha esse feedback com ela dessa fidelidade, né? Só que na minha cabeça, meu pai me ensinou, mas na minha cabeça eu tinha obrigação só do dízimo. Acabou o dízimo, já era, o resto era meu e acabou-se. Só que quando eu casei, a minha esposa conseguiu um emprego, nós morávamos em São Paulo e viemos morar aqui no Acre, né? Ela conseguiu um trabalho ali no CARB, no Colégio Adventista de Rio Branco. E a gente teve que... Foi uma época que teve a maior enchente aqui do Rio Madeira e fechou a estrada, então a gente teve que vender tudo lá para comprar aqui no Acre, né? A anterior, né? Que esse ano também já teve isso. A maior, né? Aí compramos com a ajuda do povo lá e tinha que pagar a metade. E a gente pagou tudo e sobrou só um valorzinho simbólico num cartão alimentação. E eu falei para ela assim, ó, faz o seguinte, dá o dízimo e o pacto a gente... Vê depois, ela negativo. 10 aqui, 10 do pacto e acabou. Beleza, e aí a gente precisava fazer a compra do mês ali. A gente foi no mercado, fazer a compra do mês. E a gente sempre, no casamento ali, a gente fazia as compras, a gente vê o valor que tem, né? Tem 300, vamos fazer 290 para não dar o não autorizado no cartão ali, não passar essa vergonha de tirar os itens ali do caixa, né? Chegamos ali no mercado e ela, vamos comprar. Deus vai prover. E eu, beleza. Chegamos ali no mercado e ela foi pegando as coisas que normalmente a gente pegava e dava valor acima do que tinha no cartão. Não me lembro quanto é que tinha no cartão na época. E ela foi colocando no carrinho. Eu digo, essa mulher tá endoidando, meu Deus. Tá animada, né? Que não tem esse valor aí. Ela foi pegando... Não tá sabendo fazer as contas direito. Então, tranquilo. Eu disse, será que a calculadora dela é diferente da minha? Será que ela tem dinheiro escondido e não me falou? E eu digo, rapaz, vai dar errado isso aí. Ela fez as compras, pegou tudo, encheu o carrinho. Chegou no caixa, eu fiquei afastado um pouquinho. Digo, ela vai passar vergonha sozinha. Ela vai passar vergonha sozinha. Então, chegou lá no caixa, passou, deu o valor, o cartão passou. E eu fiquei admirado. Eu peguei lá o comprovante ali do mercado e guardei. E ela falou assim, ó, Deus não desampara seu filho. Amém. Uau. Quando a gente dá nosso dízimo, nosso pacto, não se preocupe que Deus... não vai deixar faltar nada. E eu fiquei pensando assim, como é que a gente conseguiu? E os outros meses, peguei o mesmo comprovante do mercado, passei lá e não dava o valor, dava mais. E foi fazer o teste. E foi que em Mateus 6 fala, né, que olha as aves do céu, não colhem semente. Então, eu fiquei ali, a minha esposa me incentivou a ser pactuante. E desde lá, desde aquela pancada que eu peguei de Deus ali, nunca mais deixei de ter o pacto, né? Até hoje ela é assim. 10, 10 e acabou. Gente, eu vou revelar um negocinho aqui.
Eu fiz essa pergunta pro Olivan, mas eu já, momentos aí, meses atrás, já tinha ouvido essa história dele. E eu também nasci na igreja, né? E meu dízimo tá tudo certo, tá tudo ok. E eu sempre fazia planos também de dar o pacto. Só que eu ficava empurrando com a barriga. Ah, esse mês não deu e tarará. Quando eu vi essa história do Olivan, pastor, eu disse, Senhor, me perdoa. Ajudou. Ajudou. Eu comecei a ser pactuante. E sabe o que é interessante, Tati e amigos? A percepção que eu tenho é que não existe algo mais importante entre dízimo e pacto. Se fôssemos perguntar o que é mais importante. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que dízimo é obrigação. É você trazer aquilo que é de Deus. Bem mencionado pelo pastor Silas, alguém tinha perdido alguma coisa na igreja, aquele objeto que não sabemos qual é dele. E a obrigação de quem encontrou é devolver para o dono. A gente só traz o dízimo de volta para Deus, é dele. Agora, a oferta é coração, é gratidão. E a impressão que temos é que o pacto, a oferta nunca deveria ser inferior ao dízimo. Ou seja, a gratidão não deveria ser inferior à obrigação. E ela é tão importante que a gente percebe que ela deveria ser percentual, proporcional. Ela deveria acontecer sempre que há rendas. Mas, às vezes, realmente a visão não é a mesma. A visão, às vezes, é realmente da obrigação só em relação a dízimos. E, às vezes, a oferta vai muito do que sobra. Aquilo que Exatamente. se sobra, e às vezes se resume a culto, escola sabatina, e está tudo certo, né? Será que isso realmente é o suficiente? É algo a se pensar, né? Que está ali, tem a ver com a questão da gratidão. E, agora, e continuando nessa questão do rouba-a-Deus, pastor, que nós estamos falando sobre isso, né, dentro dessa temática de rouba-a-Deus, inclusive aqui, né, nos capítulos aqui que a gente está debatendo, aqui dentro desse livro, a escritora, ela nos traz a história de Acã, né? E aí eles receberam instruções quando o povo de Israel foi conquistar a cidade de Jericó. Deus deu instruções ao líder, que era Josué, certo? E ali deixaram claro que não deveriam pegar nada de pertences, de joias, de ouro. Deus falou claramente que não deveriam pegar. Todo mundo sabia, todo mundo foi avisado. Mas Acã foi lá e pegou, e escondido, não contou para ninguém, né? Pegou ali. Israel sofreu consequências, né? Logo em seguida tiveram uma batalha, perderam. E aí ninguém entendeu o porquê. Tiveram uma vitória ali na conquista da cidade de Jericó, né? E aí perderam, e aí ficaram se perguntando, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E Deus falou, olha, verifica aí direitinho para ver se realmente todos estão me obedecendo, para ver se todo mundo está seguindo as regras que eu deixei bem claro. E aí, claro, descobriram que foi Acã e foi toda aquela história que a gente está resumindo, né? Mas a gente olha para a história dele e pensa assim, poxa, um povo inteiro sofreu as consequências por causa de um homem. E a gente olha para a igreja hoje. Será que a igreja, pastores e Olivan, será que a igreja pode sofrer consequências por causa do pecado de uma pessoa só? Pode. Eita, pastor, pode? A história de Acã, assim como a história de Ananias e Safira também, né? Elas nos apresentam alguns critérios importantes para que a gente leve esse assunto e, com naturalidade, trabalhe por eles. A questão em 1 Timóteo 6,10 diz que a questão do amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, essa história, ela nos mostra aí que muita gente acaba metendo as mãos pelos pés com relação ao tema do dinheiro, porque roubar a Deus, você falou dos muitos perfis de ofertas, né? Nós temos o dízimo, temos a oferta. Temos a oferta de gratidão, temos a oferta de reparação, temos outras ofertas. Mas nessa história aqui, nós vimos que muitos crimes eles são cometidos em nome do amor ao dinheiro. E quando nós vamos à história de Acã, a Bíblia nos mostra que a vontade dele, o desejo dele, ao colocar a mão sobre um objeto, estava acima do amor a Deus, porque ele havia avisado. Olha, não pegue objetos de ouro, esses objetos eles são destinados à construção do templo, isso aqui vai ser colocado nessa questão. E ele, além de ter pego, ele escondeu. Você pode fazer uma transferência para os dias de hoje. Os nossos sistemas de governo hoje estão fazendo isso, colocando o dinheiro na meia, debaixo da roupa, na cueca. O que esse cidadão fez? Colocou o dinheiro escondido e ele foi convidado a se converter ou a arrepender-se desse mal. Mas ele não quis. Diz o texto que ele foi o quê?
ele foi omisso, ele foi conscienciosamente, ele foi tomando posse daquilo que Deus disse para ele. Agora, pastor, nessa história de Acã, a consequência foi assim, já bem clara, foi logo em seguida, né? Eles perderam uma batalha, certo? Mas hoje em dia, a gente não vai sair a batalha, né? A igreja não vai, assim, guerrear, de fato, não faz parte mais dos nossos dias. Mas, atualmente, assim, de que forma prática, como que a igreja poderia sofrer essas consequências por causa do pecado de uma pessoa, pastor? Mas aí nós temos as batalhas espirituais. Né? E algumas também materiais, que às vezes a gente não percebe. Por que não deu certo tal coisa na nossa vida? Por que não deu certo tal coisa na família? Não é que Deus é mau e amaldiçoa. Eu compreendo, a percepção que eu tenho é só Deus deixar de nos abençoar. Já é suficiente, sabe? O livro trata da compreensão dos princípios da verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade é entendermos que tudo que Deus nos dá deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Então, o capítulo vem até trazendo que, além de dízimos e pactos, nós devemos ter um coração que esteja preocupado com os demais. Deus, ele não quer que a gente entesoure ou guarde ou acumule riqueza só para nós. A gente tem também a parábola do servo insensato, a quem Deus chama de louco. E por que louco? Porque ele queria ajuntar somente para ele. Quando Deus dá uma colheita em abundância, ele não está preocupado com Deus, o provedor da bênção, e nem tampouco com os demais. Então é interessante entendermos, né, pastor Silas, pelo que você mencionou, que Deus, ele, por amor a nós, ele não abre para mim o direito de eu fazer com o recurso que ele coloca em minhas mãos o que eu bem quiser. Pastor, pode falar. Tati, eu trabalho na área, né? Isso aqui afeta no que eu trabalho, né? E já rodei ali o Acre todo ali, uma boa parte aqui de Rondônia, né? A igreja que não é pactuante, ela não tem recurso. Isso afeta de alguma forma a igreja. Gente, eu ia justamente perguntar isso. Ele falou aqui da questão das consequências espirituais, mas afeta justamente a obra, né? Porque assim, se você vai fazer um evangelismo, não tem dinheiro. Como é que você vai fazer um evangelismo sem recurso? Então, assim, a gente tem na cabeça o seguinte, roubar. Eu cresci pensando isso também. O roubar é só no dízimo? Não, no pacto. No pacto. Muitas vezes as crianças, você pode observar nas igrejas hoje, é raro você ver uma criança ter esse aprendizado de saber a importância do dízimo e a oferta. E a criança cresce, ela virá um adulto que não vai devolver o pacto. E às vezes é a falta da compreensão do que pode ser feito com o dízimo e o que pode ser feito com a oferta. Alguns não entenderam ainda que a igreja adventista segue o princípio bíblico de o dízimo usar somente para pregação do evangelho. Isso. E manutenção da igreja, construção da igreja, ofertas. E o nosso plano como igreja adventista é que tanto o dízimo quanto a oferta beneficie o mundo inteiro. Isso é uma grande bênção. Pastor, já terminou? Desculpa. Não. A partir do momento que... Só para terminar aqui, pastor, me perdoe. Servo do Senhor, a gente não pode cortar. Fica à vontade. Sério. A partir do momento que a gente tem a possibilidade, que fomos abençoados, igual o pastor falou, fomos abençoados com o nosso recurso. Nós temos o poder de dar o pacto e nós nós se tornamos Acã. Nós estamos roubando de alguma forma. Porque assim, é muito comum você dar o dízimo, aí não tem troco, eu vou dar o que sobra do troco para pacto. Aí você não tem recurso na igreja, aí as pessoas reclamam. Nossa igreja não tem dinheiro. Eu já fui em igrejas grandes que não tem dinheiro, já fui em igrejas pequenas que tinha muito dinheiro e poucas pessoas, mas as pessoas eram pactuantes. Então, quando eu tenho a oportunidade de pactuar, tô falando só do pacto, porque o dízimo a gente digamos que é obrigação, você tem que devolver o dízimo. Quando nós temos a oportunidade de pactuar e não fazemos isso, nós estamos roubando a Deus e nós estamos nos tornando Acã na nossa igreja, no nosso arraial. Claro. Okay. Você ia falar mais alguma coisa, pastor? Tati, eu penso assim, como esse assunto ele sai, né, para nossos ouvintes, eu acho que é importantíssimo, você tocou nesse tópico, quanto mais a gente tornar isso prático, melhor. A gente usa os recursos na igreja, e tem muita gente que confunde isso, né? Tem muita gente que acha que o pastor vai ficar rico, mas o Olivan colocou uma questão que os recursos eles são utilizados em prol do avanço da obra. Então, veja bem, quando nós pegamos esses recursos
Eles vêm e eles vão dar um grande impulso na propagação. É alguém que vai receber uma Bíblia nova, sem pagar. É alguém que vai receber um evangelismo, que ele citou esse termo, né? O evangelismo é uma grande concentração, onde as pessoas vão ali e vão propagar a mensagem, as pessoas se reúnem, e isso é muito bom. Então, me vem à mente uma das citações que a autora coloca nesse texto. Muitas pessoas elas estão fazendo construções de propriedades. E as construções das propriedades, elas vão enriquecendo a gente. E ela diz o seguinte, tem pessoas que elas não podem ver que o vizinho tem uma propriedade a mais que ele quer uma outra. E o que isso vai se avolumando, uma concentração de pertences de bens que ele mesmo não pode mais administrar. Eu estive essa semana visitando um irmão da igreja. Ele é um irmão bem de vida, graças a Deus, né? Louvei a Deus por isso, nos recebeu muito bem. E o irmão me disse o seguinte, cheguei ali, tinha açaí, tinha coco, tinha roça à vontade, né? Mandioca, tinha também abacaxi. Esse cidadão disse o seguinte para mim, pastor, eu tenho tanta coisa aqui que eu já nem posso mais dar conta, porque eu tenho outros negócios. E esse irmão, Tátila, ele investe nesse avanço da obra missionária. E aí me vem à mente um detalhe para eu terminar. Os testamentos pessoais. Isso aqui é importante, porque Deus ele é o dono de tudo no universo. Ele é o proprietário de tudo, o verdadeiro proprietário. Quando eu me ocupo demais em fazer aquisições outras e não lembro da propagação do evangelho, ele diz o seguinte, quando vier o verdadeiro proprietário das coisas que é dele. Eu estou fazendo testamento para deixar as minhas coisas para filho, amigos, as pessoas que não são religiosas. Sabe o que ele diz? Quando vier o verdadeiro proprietário, ele vai perguntar para você qual o testamento que eu, o dono de tudo, vou propor para você. Porque você não pensou na obra, você pensou em você mesmo. Pastor, o senhor já deixou a nossa deixa aqui, inclusive já para o nosso próximo episódio, certo? Legal. Falou aqui de testamento, e a gente vai entrar nesse assunto no próximo episódio. Gente, infelizmente... Já, Tati? Já. Nosso tempo aqui já acabou, mas foi muito bom recebê-los aqui. E a você que nos assiste, você que nos acompanha aí na sua casa, nos assiste ou nos ouve, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, né? Mas na próxima quinta-feira nós teremos um próximo episódio aí falando sobre... Vai tocar nesse assunto de testamento, viu? Então não percam, viu? Curte aí, compartilha, gente. Compartilha com geral, com todo mundo, para aprender mais um pouquinho, certo? É isso aí, pastor. Nos encontramos no próximo episódio, certo? Com certeza, com alegria. Olivan, muito obrigada, amigo, por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança. E se precisar, estamos aí à disposição. Muito bem. Você falou, né? Se precisar, ó. Vou voltar. Pastor Silas, obrigada, viu? Por nada, Tátila, queridos ouvintes. Nós agradecemos a Deus a visão que Ele nos dá da administração dos seus bens, né? E queremos fazer que isso seja de fato efetivo na vida da igreja, dos membros, no dia a dia, na comunidade, porque isso não está desvinculado da vida cristã, é um outro equívoco. Às vezes a gente leva a vida na gravata e no terno dentro da igreja, como crentes, mas nos nossos negócios, na gasolina, no açaí, aí medir lá um açaizinho, Tati, lá a gente faz, de vez de 1 litro, 2 para ganhar mais. Então, a nossa vida ela é um apanhado só, fora e dentro da igreja. É isso aí, pastor. Infelizmente, a gente não consegue falar de todos esses assuntos, né, porque o nosso tempo é curto. E é claro, a ideia é que você aí, que vai receber esse livro, né, pastor? Sim. Estude na sua casa. E já para a gente finalizar, vou terminar aqui destacando a frase final de um dos capítulos que nós debatemos aqui, que fala assim, ó, felicidade e prosperidade serão o resultado de servir ao Senhor. Reflita sobre isso e o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira.